Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 7. Passado o sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, foi Maria Madalena e a outra Maria visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, revolveu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido como a neve. Com o temor que tiveram dele, aterraram-se os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: Vós não temais, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele já aqui não está. Ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor esteve depositado. Ide já dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis. Eis que vô-lo disse antes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 28, de 1 a 7, São Beda. Quando se diz que as mulheres vieram, passado o sábado, para ver o sepulcro, deve-se entender que começaram a vir no final do dia, e quando começou a luzir a manhã, no primeiro dia da semana, chegaram ao sepulcro. Isto é, prepararam na véspera os aromas com os quais queriam ungir o corpo do Senhor, mas os trouxeram ao sepulcro na manhã seguinte. Coisa que Mateus certamente diz, mas de modo mais obscuro, querendo abreviá-lo. Mas os outros evangelistas mostram de modo mais evidente em que ordem tudo isso foi feito. Na sexta-feira, o Senhor foi colocado no sepulcro. Quando as mulheres regressaram depois do sepultamento, prepararam os perfumes e os ungüentos, enquanto lhes era lícito trabalhar. Durante o sábado, guardaram repouso, segundo estava ordenado na lei, como Lucas diz claramente. Mas uma vez passado o sábado e terminada a véspera, quando já chegava o momento de poder trabalhar, compraram rapidamente o que lhes faltava para satisfazer sua devoção, como refere Marcos, ungindo o Senhor e, muito cedo, pela manhã, foram ao sepulcro. Desde o princípio do mundo até nossos dias, se divide o dia de tal modo que o dia precede a noite, porque o homem, pelo pecado, caiu da luz do paraíso nas trevas e nas misérias deste mundo. Agora, muito oportunamente, o dia se segue à noite, quando, pela fé na ressurreição, somos reconduzidos das trevas do pecado e da sombra da noite, da morte, à luz da vida que Cristo prodigalizou. Pelo fato de ter ocorrido um grande terremoto, tanto quando o Senhor ressuscitou do sepulcro, quanto no momento em que morreu na cruz, indica-se que os corações terrenos seriam agitados primeiramente pela fé na paixão e em seguida em sua ressurreição, para que, comovidos por um saudável pavor, se inclinassem à penitência. Como Cristo é Deus e homem, mesmo nos atos próprios da humanidade, nunca lhe falta o ministério dos anjos, que é devido a Deus. Segue, e aproximando-se, revolveu a pedra do sepulcro. Não porque fosse necessário abrir a porta para que saísse o Senhor, mas para oferecer aos homens uma prova de sua saída, que já havia ocorrido. Aquele que pôde, como mortal, sair do útero fechado de uma virgem e, nascendo, entrar no mundo, uma vez feito imortal, pôde sair do mundo ressuscitando de um sepulcro fechado. E, de modo adequado, apareceu de pé o anjo que apregoava o advento do Senhor ao mundo, porque, estando assim, manifestava que o Senhor viria debelar o príncipe deste mundo. Mas conta-se que o arauto da ressurreição estava sentado, para que, sentando-se, indicasse que Cristo, tendo vencido o autor da morte,
já se sentava sobre o trono de seu reino eterno. Sentava-se sobre a pedra removida, que fechava a porta do sepulcro, para ensinar que, com seu poder, havia derrubado as barreiras do inferno. Convenientemente, é visto na Galiléia pelos discípulos, aquele que já havia passado da morte para a vida, da corrupção para a incorrupção. Galiléia, com efeito, quer dizer migração. Felizes as mulheres que mereceram anunciar ao mundo o triunfo da ressurreição. E mais felizes as almas que no dia do juízo, enquanto os réprobos se afligem de pavor, mereceram entrar no gozo da bem-aventurada ressurreição. Comentário Mateus 28, de 1 a 7. São Pedro Crisólogo. É a véspera do sábado que começa a luzir, porque, iluminado por Cristo, o sábado não é apagado, pois não vim abolir a lei, mas cumpri-la. É iluminado para que brilhe no dia do Senhor, para que torne-se brilhante na igreja o que na sinagoga se escurecia por causa dos judeus. Segue. Foi Maria Madalena e a outra Maria visitar o sepulcro. A mulher busca à tarde o perdão, ela que cedo correu em direção à culpa. Aquela que no paraíso escolhera a perfídia, se apressa para assumir a fé no sepulcro, põe-se a caminho para arrancar a vida da morte, aquela que da vida havia tirado a morte. E não disse foram, mas foi, em um só nome. Foram duas devido a um mistério, não por acaso. Foi ela mesma, mas tendo-se mudado de modo que a mulher fosse transformada pela virtude, não pelo sexo. As mulheres precedem os apóstolos, levando ao sepulcro do Senhor a imagem da igreja, as duas Maria. O único nome da mãe de Cristo é duplicado em duas mulheres, pois assinala-se que é uma só esta igreja, que vem de dois povos, isto é, dos gentios e dos judeus. Maria foi ao sepulcro, como ao útero da ressurreição, para que Cristo, do sepulcro, novamente nascesse para a fé, assim como havia sido gerado para a carne no ventre, e para que aquele que uma virgindade oculta trouxe à vida fosse restituído de um sepulcro oculto para a vida eterna. É marca insigne da divindade ter deixado uma virgem oculta depois do parto e sair com o corpo de um sepulcro fechado. Segue-se, eis que se deu um grande terremoto. Se a terra tremeu assim, quando o Senhor ressuscitou para perdoar os santos, quanto mais ela tremerá quando voltar para punir todos os culpados? Disse o profeta. A terra ficou espavorida e em silêncio, quando Deus se levantou para fazer justiça. Salmo 75, 9. Como poderá suportar a presença de Deus aquela que não pôde suportar a presença de um anjo? Pois segue, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Ao ressuscitar, o Senhor, e ao ser destruída a morte, restabeleceu-se a comunicação entre o céu e a terra, e tendo sido letal o diálogo entre a mulher e o diabo, agora entre ela e o anjo segue-se um diálogo vital. Não disvolveu, mas revolveu a pedra. Porque o volver a pedra era prova da morte, mas uma vez removida, é declaração da ressurreição. Aqui se transforma a ordem das coisas. O sepulcro é quem devora a morte. Não esta o defunto. A casa da morte se transforma em mansidão da vida. Uma nova forma de útero recebe um morto e o devolve vivo. Segue-se e sentou-se sobre ela. Não se sentou por cansaço, mas como doutor da fé, como mestre da ressurreição. Sentou-se sobre a pedra para que a solidez do assento desse firmeza aos crentes. O anjo colocava sobre a pedra os fundamentos da fé, sobre a qual Cristo havia de fundar sua igreja.
ou pela pedra do sepulcro, pode designar a morte, pela qual todos eram oprimidos. Pelo fato de o anjo sentar-se sobre a pedra, indica-se que Cristo submeteu a morte com o seu poder. Distingue-se o resplendor do rosto da brancura das vestes quando se compara o rosto do anjo com o relâmpago e suas vestes com a neve. Porque o relâmpago vem do céu e a neve vem da terra. Por isso diz o profeta: Louvai o Senhor da terra, o fogo, o granizo, a neve. Salmo 148, 7. Portanto, no rosto do anjo preserva-se a claridade da natureza celeste. Já na veste, anuncia-se a graça da comunhão humana. E assim é temperada a aparência do anjo que com elas fala, para que tanto os olhos carnais suportem a serena claridade das vestes, quanto, pelo fulgor de seu rosto, tremessem e guardassem reverência diante dos mensageiros de seu autor. Para que serve o vestido, quando não há necessidade de se cobrir? Mas o anjo prefigura nosso traje e nossa forma na ressurreição, quando o homem se vestir com o brilho próprio de seu corpo. Guardavam o sepulcro por um zelo de crueldade, não por deferência de piedade. Não pode ficar firme de pé aquele a quem a consciência abandona e a culpabilidade abala. Por isso o anjo derruba os ímpios e fala com os piedosos, consolando-os. Segue, mas o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: ainda buscavam o crucificado e morto, pois a feroz tempestade da paixão havia perturbado sua fé, e o peso da tentação as havia abatido a ponto de buscarem o Senhor do céu no sepulcro. Ele já aqui não está. O anjo menciona primeiro seu nome, fala da cruz e fala da paixão, mas logo em seguida proclama sua ressurreição e confessa seu Senhor. Assim, um anjo, depois de tão grandes suplícios e do sepulcro, reconhece seu Senhor. Como então julga o homem que Deus se rebaixou na carne, ou considera que seu poder desfaleceu na paixão? O anjo diz que foi crucificado e mostra o lugar onde o Senhor havia sido posto, para que não se cresse que era outro, senão o mesmo que havia ressuscitado dentre os mortos. E se o Senhor voltou na mesma carne e deu sinais evidentes de sua ressurreição, por que há de pensar o homem que virá em outra carne? Ou por que o servo desdenhará sua própria carne, sendo que o Senhor não trocou a nossa? Como se dissesse: mulher, agora que estás curada, volta ao homem. Persuade-o a fé, já que antes o persuadisse a perfídia. Conta ao homem, a quem antes deste o conselho da desgraça, sobre a prova da ressurreição. Segue, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 10. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus lhes saiu ao encontro e lhes disse: eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram os seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, avisai meus irmãos, para que vão à Galiléia, lá me verão. Palavra da salvação. Comentário Mateus 28, de 8 a 10, São Pedro Crisólogo. O evangelista mostra que nessas mulheres reside, evidentemente, a figura da igreja, porque Cristo demonstra sua ressurreição aos seus discípulos enquanto estavam apavorados. Vindo ao encontro destas, não as aterroriza com seu poder, mas a elas se antecipa com o ardor da caridade. Cristo, portanto, saúda a si mesmo na igreja, a quem recebeu em seu corpo.
Mas ali não deu a Maria a permissão de tocá-lo. Aqui, ao contrário, permite não só que o toquem, mas inclusive que abracem seus pés. Por isso segue. Elas aproximaram-se, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. Estas abraçam os pés de Cristo. Elas que, sendo figura da igreja, abraçam e merecem a proteção da pregação evangélica. E assim, com sua fé, detêm as pegadas de seu Salvador, de modo que atingem toda a honra da divindade. Aquela que chora na terra pelo Senhor e procura o morto no sepulcro, como se não soubesse que reinava nos céus com o Pai, merecidamente ouviu: Não me retenhas. João 20:17. E o fato de a mesma Maria, num momento estabelecida no topo da fé, tocar Cristo e ser tomada por todo o afeto da santidade, mas depois derrubada pela fraqueza da carne e pela inconstância feminina, duvidar e não merecer tocar seu Senhor, não cria dificuldades. Com efeito, aquilo é um símbolo, isto é próprio de seu sexo. Aquilo é próprio da graça divina, isto da natureza humana, porque nós próprios, quando conhecemos as coisas divinas, vivemos para Deus, mas quando temos gosto pelas coisas humanas, cegamos a nós mesmos. Elas abraçaram seus pés para que soubessem pela cabeça que Cristo é homem e que elas estavam aos pés de Cristo, devendo seguir o homem que lhes foi dado, não precedê-lo. As coisas que o anjo dissera, também diz o Senhor, e aquelas que o anjo havia firmado, Cristo torna ainda mais firmes. Segue. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Chama de irmãos aqueles a quem fez afins de seu corpo. Chama de irmãos os que o bondoso herdeiro estabeleceu como seus cordeiros. E chama de irmãos aqueles a quem adotou para serem filhos do Pai.